Bem-vindos ao Veritas Mysteriorum. Meu nome é Roger e hoje é quarta, Teorias da Conspiração. Olá! A teoria da simulação da realidade, ou hipótese da simulação, propõe que nossa existência, corpos, mentes e o próprio universo possa ser uma simulação computacional criada por uma civilização avançada ou inteligência artificial, semelhante ao conceito popularizado pelo filme Matrix, de 1999. Essa ideia, que combina filosofia, ciência, tecnologia e cultura, tem raízes históricas profundas e ganhou atração moderna, com avanços computacionais e debates filosóficos. A ideia de que a realidade pode ser uma ilusão remonta a pensadores antigos. Platão, no século IV a.C., em sua Alegoria da Caverna, descreveu humanos presos em uma caverna, percebendo apenas sombras projetadas, incapazes de distinguir a realidade verdadeira. Essa metáfora influenciou o conceito moderno de simulação. No século XVII, René Descartes, em suas Meditações Metafísicas, de 1637, introduziu o gênio maligno, uma entidade hipotética que poderia enganar os sentidos, levando-nos a questionar se a realidade é distinta de um sonho. No século XX, Jean Baudrillard, filósofo francês, aprofundou essa discussão em Simulacros e Simulação, de 1981, argumentando que a sociedade moderna substituiu a realidade por uma hiperrealidade de signos e símbolos, uma ideia que inspirou diretamente Matrix. O marco contemporâneo da hipótese veio em 2003, com Nick Bostrom, filósofo sueco da Universidade de Oxford. Em seu artigo Are You Living in a Computer Simulation?, publicado no Philosophical Quarterly, Bostrom apresentou o argumento de simulação, que se baseia em três possibilidades. Civilizações avançadas nunca desenvolvem tecnologia para criar simulações realistas. Civilizações avançadas desenvolvem essa tecnologia, mas optam por não criar simulações, por razões éticas ou práticas. E, se civilizações avançadas criarem simulações, a probabilidade de vivermos em uma é alta, pois o número de realidades simuladas superaria a realidade base. Bostrom não afirma que estamos em uma simulação, mas sugere que uma das três possibilidades é verdadeira, e a terceira é estatisticamente plausível, se simulações forem tecnologicamente viáveis. A hipótese da simulação atraiu cientistas, filósofos e figuras públicas que veem paralelos entre a realidade e sistemas computacionais. Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, é um dos defensores mais conhecidos. Em 2016, na Code Conference em Los Angeles, Musk declarou que a probabilidade de vivermos em uma realidade base é de 1 em bilhões. Ele baseia sua crença na evolução dos videogames. Em 1972, Pong era rudimentar. Em 2025, jogos com o Unreal Engine 5 são quase fotorrealistas. Musk argumenta que em poucas décadas, simulações indistinguíveis da realidade serão possíveis, sugerindo que uma civilização avançada pode ter criado a nossa. Rizwan Virk, cientista da computação formado pelo MIT, explorou a ideia em The Simulation Hypothesis, de 2019. Virk compara a realidade a um videogame de realidade virtual, sugerindo que fenômenos quânticos, como a dualidade onda-partícula, onde partículas
só se definem quando observadas, poderiam indicar renderização sob demanda, semelhante a jogos que processam apenas o que o jogador vê. Ele apresentou essa ideia em palestras em São Francisco em 2020, conectando-a à eficiência computacional. Melvin Wobson, físico da Universidade de Portsmouth, Reino Unido, publicou um estudo em 2023 no IP Advances, propondo que a entropia informacional do universo, a organização de informações em sistemas físicos, se assemelha a padrões de simulações computacionais. Wobson sugere que a segunda lei da termodinâmica, que prevê aumento de entropia, poderia ser reinterpretada como um algoritmo de compressão de dados, indicando que o universo opera como um programa. Ele reconheceu, em uma entrevista à BBC, que não há provas definitivas, mas sua teoria gerou debates. Zora Davoudy, física teórica do MIT, sugeriu em 2017, durante uma conferência em Boston, que raios cósmicos, as partículas mais energéticas do universo, poderiam revelar limites computacionais de uma simulação. Ela argumenta que essas partículas podem indicar um espaço-tempo discreto, como pixels em uma tela, em vez de um contínuo infinito, o que seria consistente com uma simulação digital. Neil deGrasse Tyson, astrofísico e apresentador do Cosmos, estimou em 2016, no Hayden Planetarium, em Nova York, que há 50% de chance de estarmos em uma simulação. Ele compara a diferença entre humanos e chimpanzés, que compartilham 98% do DNA, mas têm inteligência limitada. A possível diferença entre nós é uma simulação avançada, capaz de nos simular como personagens. George Smoot, astrofísico vencedor do Nobel de Física em 2006, pelo estudo do fundo cósmico de microondas, sugeriu, em uma palestra na UC Berkeley em 2018, que o universo pode ser uma simulação devido ao seu fine tuning. As constantes físicas, como a constante gravitacional e a carga do elétron, parecem ajustadas com precisão para permitir a vida, o que Smoot especula ser um sinal de design intencional, como um código otimizado, embora admita que é uma ideia especulativa. David Kipping, astrônomo da Universidade de Columbia, publicou um artigo em 2020 na Universe, usando estatística bayesiana para calcular uma probabilidade de 50% de estarmos em uma simulação, assumindo paridade entre realidade base e simuladas. Sua pesquisa, conduzida em Nova York, enfatiza a falta de dados empíricos, mas oferece uma abordagem quantitativa. Tom Campbell, ex-físico da NASA, desenvolveu a teoria My Big Toy de 2003, propondo que a realidade é uma simulação informacional, onde a consciência é o computador fundamental. Em workshops em Londres em 2022, ele argumentou que a entropia negativa em sistemas vivos como a organização celular poderia indicar manipulação computacional, desafiando leis físicas naturais. Preston Greene, filósofo da Universidade de Nanyang, Singapura, sugeriu em 2019, na Journal of the American Philosophical Association, que uma civilização avançada poderia simular humanos para estudar escolhas éticas, comparando isso a experimentos como o Stanford Prison Experiment, de 1971, ou jogos como The Sims. James Gates, físico da Universidade de Maryland, afirmou em 2017, em uma palestra em Washington, D.C., encontrar códigos de correção de erros usados em computadores nas equações da teoria das cordas, sugerindo uma estrutura computacional subjacente ao universo, embora sua interpretação seja controversa. Os defensores
apontam fenômenos científicos e tecnológicos que poderiam sugerir uma simulação, como princípio da incerteza de Heisenberg. A impossibilidade de medir simultaneamente posição e velocidade de uma partícula quântica pode indicar que a realidade só renderiza informações quando necessário. Velocidade da luz como limite. A constante de 299.792.458 m/s poderia ser um limite computacional, como a taxa de processamento de um supercomputador. Espaço-tempo discreto, de Silas Bain. A Universidade de Washington sugeriu em 2012 que a estrutura em grade do espaço-tempo, proposta por teorias como a gravidade quântica de laços, poderia ser análoga a uma simulação digital. Tempo de Planck. Brian Greene, físico da Universidade de Columbia, mencionou em um podcast de 2021 que o menor intervalo de tempo mensurável poderia ser o clock rate de um computador cósmico. Holografia cósmica. Juan Maldacena, do Instituto de Estudos Avançados de Princeton, propôs em 1997 que o universo poderia ser uma projeção bidimensional, como um holograma. Leonard Susskind, em Tóquio em 2023, sugeriu que isso é compatível com uma simulação. It from Byte. John Archibald Wheeler, em 1989, em Princeton, argumentou que o universo é feito de informação, uma ideia que defensores interpretam como evidência de uma base computacional. Sincronicidades e coincidências. Embora anedóticas, alguns veem déjà vu ou coincidências improváveis como bugs no código da simulação. Tecnologicamente, avanços reforçam a plausibilidade. Em 2021, o Unreal Engine 5, usado em recriações de Matrix, produziu gráficos quase indistinguíveis do real. O conceito de metaverso, promovido por Mark Zuckerberg, como o rebranding do Facebook para Meta em 2021 e a IA generativa como o DALL-E 3 ou Grok 3 do XAI em 2025, sugerem que mundos virtuais imersivos estão próximos, alimentando especulações sobre realidades simuladas. Os céticos argumentam que a hipótese é especulativa, infalsificável e carece de evidências empíricas. Lisa Randall, física teórica de Harvard, afirmou em 2017 que usar a simulação para explicar fenômenos complexos como erros humanos ou eventos políticos é abdicar da responsabilidade e simplificar a realidade. Ela criticou a teoria por sua falta de rigor científico. Peter Milligan, filósofo de Oxford, questionou em 2012 a suposição de que uma civilização avançada teria interesse em simular humanos. Ele também argumentou que uma estrutura em grade no espaço-tempo não prova uma simulação, podendo ser uma propriedade natural do universo. Sean Carroll, cosmólogo do Caltech, declarou em 2020, em Pasadena, que a hipótese é não científica, por não gerar previsões testáveis, comparando-a a crenças religiosas. Ele questiona por que uma civilização desperdiçaria recursos simulando humanos em vez de fenômenos mais complexos. Kate Mack, astrofísica da Universidade da Carolina do Norte, escreveu em 2022 na Nautilus que a hipótese reflete um viés cultural ocidental, obcecado por tecnologia, ignorando perspectivas de culturas não centradas em computação. Ela a vê como uma narrativa de escapismo em tempos de crise. Massimo Pigliucci, filósofo da City University of New York, argumentou em 2021 no Skeptical Inquirer que a hipótese cria um problema de regressão infinita. Quem simula os simuladores? Ele considera isso filosoficamente insatisfatório.
David Chalmers, filósofo que estuda consciência, reconhece o apelo da hipótese, mas apontou, em 2017, que fenômenos como o Screen Door Effect, em realidade virtual, não têm equivalentes na física real, enfraquecendo a teoria. Um estudo de 2017, conduzido por Zora Davodi e Alexander Belyaev, em Oxford, concluiu que simular um universo com nossa complexidade é computacionalmente inviável, exigindo mais memória do que todos os átomos do universo, para apenas algumas centenas de elétrons. Outro estudo de 2023, por Roman Yampolsky, na Universidade de Louisville, publicado na International Journal of Unconventional Computing, destacou que simular uma mente humana com trilhões de sinapses requeriria energia e hardware inconcebíveis. Os céticos também veem a hipótese como um viés antropocêntrico, assumindo que uma civilização avançada priorizaria humanos. Mike Wood, psicólogo da Universidade de Winchester, sugeriu em 2019 que teorias conspiratórias como essa oferecem conforto em tempos de incerteza, atribuindo ordem ao caos. Esforços científicos tentam investigar a hipótese. Em 2024, Thomas Campbell angariou 1 milhão via financiamento coletivo para um experimento em Los Angeles, buscando assinaturas de uma simulação na física quântica. Sabine Rosenfelder, física, criticou o projeto em 2024 por falta de rigor, sugerindo que explora a curiosidade pública. O Fermi National Accelerator Laboratory, Fermilab, em Illinois, anunciou em 2024 um projeto para analisar a dispersão de neutrinos em altas energias, buscando sinais de um espaço-tempo pixelizado. Laura Baldis, física envolvida, explicou a Nature que anomalias em partículas poderiam indicar discretização. Até abril de 2025, não há resultados conclusivos. O Huygens Holometer, conduzido no Fermilab entre 2014 e 2016 por Craig Hogan, testou a ideia de um universo holográfico bidimensional. Os resultados foram negativos, descartando pixelização em escalas macroscópicas, mas Hogan sugeriu em 2020 que experimentos mais precisos poderiam ser realizados. A hipótese ganhou força cultural, com Matrix, dirigido por Lana e Lily Wachowski, que popularizou a metáfora da pílula vermelha, escolher a verdade. Essa teoria foi cooptada por movimentos online como o QAnon e outros grupos, que a reinterpretaram como despertar para conspirações. A série Westworld e o jogo No Man's Sky, com seu universo procedural, reforçam a imaginação sobre simulações. Em 2023, o documentário Reality or Simulation, da PBS, entrevistou cientistas como Anil Seth, neurocientista da Universidade de Sussex, que sugeriu que a percepção da realidade já é uma simulação cerebral, não necessariamente digital. A ascensão do metaverso e da IA generativa intensificou o debate. Ian LeCun, chefe de IA da Meta, disse em Paris, 2022, que simulações realistas estão a décadas de distância, mas a IA atual já cria conteúdos quase reais, alimentando especulações. Álvaro Supiá, em 2021, viu a teoria como uma extensão do neoliberalismo, onde a realidade é jogada como um game capitalista. Anders Sandberg, do Future of Humanity Institute, em Oxford, explorou em 2021 as implicações éticas de uma simulação, sugerindo que os criadores teriam responsabilidades morais, como evitar sofrimento. Susan Schneider, da Universidade de Connecticut, perguntou em Artificial You 2020
Se seres simulados teriam direitos ou seriam códigos descartáveis? Uma questão relevante, com avanços em IA em 2025. Os defensores como Musk, Bostrom, Smoot e Gates oferecem argumentos sedutores, conectando fenômenos quânticos, fine tuning e avanços tecnológicos à ideia de uma realidade computacional. A evolução de videogames, IA e metaversos torna a simulação plausível em teoria. No entanto, céticos como Randall, Carroll, Mack e Jampolsky destacam a falta de evidências testáveis, os desafios computacionais e o risco de viés cultural. Experimentos como os do Fermilab e Campbell buscam respostas, mas até abril de 2025, a hipótese permanece especulativa. Culturalmente, a teoria reflete fascínio e ansiedade sobre a tecnologia, ecoando temores de perda de controle em um mundo digital. Filosoficamente, ela desafia nossa compreensão de consciência e realidade. Seja um insight profundo ou uma narrativa escapista, a hipótese da simulação nos convida a questionar: somos reais ou apenas dados em um vasto computador cósmico? Curta o vídeo, inscreva-se e até o próximo vídeo.